Olá, tudo bem? Que bom ver você mais uma vez aqui para a gente continuar mais um vídeo da série Tratamentos na Medicina de Cães e Gatos. E eu já quero começar hoje um pouquinho diferente, pedindo o seu like, falando para você deixar aqui embaixo a sua colaboração com o seu comentário, dizendo se você gostou desse vídeo e se você gostaria de um tema novo. Lembre-se também de dizer se você trata diferente do seu paciente. E qual o caso clínico de hoje? Hoje nós vamos falar sobre a intermação, exatamente, sobre a intermação. Esse caso tão grave que afeta cães que saem para passear e que de repente começam com um quadro agudo de dificuldade respiratória e o tutor chega na clínica muito preocupado. Você quer saber como tratar um paciente assim? Então, vamos junto! Muito bem, o paciente de intermação normalmente é aquele cachorro que sai para passear, que está tudo bem com ele não tem nenhum quadro clínico, nenhuma alteração, e ele sai para passear com o tutor e no meio do passeio ele passa mal. Exatamente, aquele paciente que se recusa a continuar caminhando, aquele paciente que se recusa a brincar e que está respirando de forma muito acelerada, de forma muito rápida. Esse paciente normalmente está taquicárdico, ele pode até mesmo ter desmaiado. Em geral, esses pacientes antes começam a se recusar paulatinamente, gradativamente, o tutor vai te dizer que pouco a pouco ele foi se recusando a brincar. O que acontece com esse paciente? Aliás, o que é a intermação? Bom, a intermação ela é um quadro no qual há uma elevação da temperatura corporal do paciente muito acima do normal, de forma abrupta. E essa elevação de temperatura, ela acontece por fatores exógenos, ou seja, o paciente não tem uma doença prévia causando uma inflamação, uma situação na qual haveria uma febre e não é uma febre, não é uma elevação de temperatura por causa de febre. Esse paciente realmente ele teve uma elevação de temperatura por fatores externos ao corpo dele, por isso fatores exógenos. Por exemplo, é aquele tutor que acabou deixando o cãozinho no carro para entrar na farmácia rapidinho e demorou muito mais do que ele achou que deveria demorar, do que ele iria demorar, né? E o cão ficou no carro com os vidros fechados no sol. Isso vai causar graves problemas para esse cão, porque esse carro eleva a temperatura rapidamente e o cão vai absorvendo essa temperatura ambiente muito elevada. Ou mesmo aquele cachorro que foi levado para passear numa situação de sol intenso. Então, no verão, aí com uma temperatura de sol do horário das 10 da manhã, 10h30, até umas 3, 4 horas da tarde, com temperaturas muito elevadas, e o tutor levou ele para um simples passeio e esse cãozinho começou cada vez mais a andar devagar, a se negar a fazer o exercício físico, a andar, a sentar, né? Esse cão não recebeu água, ele passeou geralmente, né, cães baixinhos que passeiam no asfalto ou na calçada. O que acontece? Como toda a região abdominal dele ela fica muito próxima do chão, aquele calor refletido do chão ele vai sendo absorvido pelo corpo e essa temperatura corporal desse paciente ela se eleva muito rapidamente. Quais são os sinais clínicos do cãozinho com a intermação? Bom, primeira coisa é a hipertermia, temperatura que se eleva abruptamente acima de 40,5 graus. O cão fica taquipneico, taquicárdico, se recusa a fazer qualquer tipo de movimentação, ele pode ter desorientação, alterações da consciência, fasciculação muscular, como são aqueles tremores musculares, quase como se ele estivesse num quadro de envenenamento. Ele geralmente vai ficar com mucosas hipocoradas porque há uma alteração na volemia desse paciente. Ele pode ter vômito, alguns pacientes têm diarreia profusa, pode também sinalizar com mucosas, além das mucosas hipocoradas, ele pode ter petequias, né? Que são aqueles sinaizinhos vermelhos na mucosa, especialmente mucosa gengival. Esse paciente pode ter hematúria, hematêmese, hematoquesia. Então, assim, é um quadro realmente muito grave que pode culminar com o choque
né? E no choque, esse paciente ele pode entrar em óbito, ele vai convulsionar e vai entrar em óbito. A convulsão já é um estado extremamente grave para esse paciente. Muito bem, como a série é tratamentos, a gente não vai se deter muito aqui e entrar nos detalhes, nas minúcias do que ocorre com o paciente. Mas vale dizer que se a gente fizer um exame de sangue, né, urgente e tivermos acesso a isso, a gente pode encontrar uma leucocitose como uma resposta inflamatória decorrente, né, do quadro, e ele também pode ter uma leucopenia que é secundária a uma exaustão que ocorreu, né, na medula óssea desse paciente. Então ele pode ter uma leucopenia. Alguns pacientes podem ter alteração na hemoconcentração também, com agregados plaquetários, isso não é incomum, tá? Então a gente pode ter essas alterações. No bioquímico, é possível haver um aumento da ALT, da ureia, da creatinina, como resposta a esse quadro de elevação da temperatura muito aumentada, e esse paciente ele tem que ser, então, nesses quadros, atendido de forma muito rapidamente. O grande mal da internação, né, o que vai favorecer um mau prognóstico e um mau resultado do tratamento é a demora no atendimento. É se esse tutor ele demorou para perceber que esse cão estava muito mal ou ele insistiu no exercício com esse paciente. E também a demora em oferecer para esse paciente suporte para que ele consiga sair do quadro de internação. Então vamos nos centrar no tratamento do paciente que chega em internação. O que você vai fazer com esse paciente que chegou na clínica com o histórico de estar fazendo exercício, exposto ao sol, com o paciente que de repente, de forma abrupta, teve dificuldade respiratória e teve desmaio ou não, está com fasciculação muscular e temperatura corporal em geral acima de 40,2 graus Celsius. Bom, uma vez diagnosticada a internação, nós precisamos liberar vias aéreas. Esse paciente precisa respirar com tranquilidade e nós precisamos resfriar o corpo do animal. Então nós verificamos a boca, né, liberamos as vias aéreas superiores, se preciso, a administração de adrenalina para ajudar a diminuir o edema e assim facilitar a respiração. Se necessário também entubar esse paciente e colocá-lo num suporte de oxigênio. Para fazer uma resfriação, a metodologia que eu tenho utilizado e que já atendi vários casos de internação com sucesso é fazer com que esse paciente troque calor com o ambiente por meio da condução com a água. A água é o elemento que melhor faz condução térmica. Então, quando a gente precisa tanto aquecer quanto resfriar um paciente, cabe colocar esse paciente na água. Na água gelada, cheia de gelo? Não, a gente não quer piorar a situação do choque e a gente quer que a temperatura regrida, mas não de forma muito acelerada. Então, nós vamos colocar esse paciente na banheira, né, ou numa bacia e vamos colocar esse paciente vamos molhando o corpo dele com a água em temperatura ambiente. Esse é o ideal. Molhar esse paciente que está respirando, né, está recuperando o respiratório, provavelmente ele está taquipneico, taquicárdico, né, midriático, angustiado, mas ele está respirando. A gente pode colocar ali uma sonda nasal para suporte de oxigênio nesse paciente, também é interessante, e vamos molhar o corpo desse paciente. Se possível, ligar o ar-condicionado em temperatura fria ou abrir bem as janelas do ambiente onde esse paciente está. Jamais, em hipótese alguma, colocar ventilador na cara do paciente com o ar sendo jogado no rosto dele. Por quê? Porque isso dificulta a respiração do cão. Então, nunca o ventilador de frente, mas nas costas do paciente é interessante, porque também o ar, né, resfriado é uma forma de troca de calor. Então, se o paciente está sendo molhado e ele está recebendo algum ar, uma ventilação, isso é interessante, mas nas costas do paciente, sempre lembrar, o paciente está aqui de costa para o ventilador que está aqui nesse lugar, né, jogando ar de longe no paciente, tá? Para facilitar a perda de calor. Então, essas são atitudes emergenciais extremamente importantes. Se o paciente chegou convulsionando, nós vamos ter que usar fármacos do nosso arsenal anestésico para segurar essas convulsões, não vai ter outra maneira. Aí nós temos que cuidar também com relação ao suporte de oxigênio,
colocar esse paciente na fluidoterapia, porque esse paciente ele sofreu uma vasodilatação considerável, então há uma chance muito grande dele ter uma queda brusca de pressão. Nós temos que nos preocupar com a recuperação da pressão arterial quando esses pacientes estão desmaiados ou semicomatosos ou convulsionando. Lembrar que toda vez que nós fazemos uso do arsenal anestésico, a tendência da temperatura é diminuir, o que vai ajudar, né? Mas nós não devemos em momento algum usar antipiréticos, porque não é um caso de febre. O paciente não está em pirexia porque ele tem uma doença que está causando um quadro febril, não é febre, é hipertermia. Mas é uma hipertermia por fatores exógenos. Esse paciente ficou muito tempo no sol, ficou num carro fechado, fez exercício físico intenso em piso quente, exposto ao sol. Então nós temos que usar de outros meios para diminuir a temperatura desse paciente, tá bom? Então vamos com calma, não é sair administrando um monte de antipirético, isso não vai ajudar, muito pelo contrário, pode até prejudicar o paciente. Muito bem, você já restabeleceu as vias respiratórias, você já cuidou da pressão arterial, tá molhando esse paciente para ele fazer essa troca de calor com a água, né? Se você não tem uma banheira, pode usar toalhas molhadas, mas vai molhando, vai encharcando esse paciente, né, o corpo dele com água, para que ele faça essa troca. Já abriu bem a janela ou ligou bem o ar-condicionado, a temperatura desse cão começou a diminuir, ele tá na fluidoterapia para fazer um suporte volêmico, e agora a gente tem que se preocupar também em mensurar a pressão arterial e, se necessário, administrar vasopressores como a dobutamina, tá? Então nós temos que nos preocupar com isso. Manter esse paciente até ele recuperar os padrões de normalidade de frequência cardíaca e respiratória, manter esse paciente em oxigenoterapia de suporte, tá? Até ele recuperar a temperatura corporal, manter ele internado sob observação, controlando a pressão arterial dele, fazendo a fluidoterapia desse paciente, e no internamento, a partir do momento que estabilizou, é muito interessante que a gente faça a mensuração do débito urinário, porque esse paciente pode sim no futuro, em função da elevação abrupta da temperatura, sofrer danos renais. E se esse débito urinário ele estiver abaixo de 2 ml por quilo por hora, vale a pena a gente entrar então com esse paciente com diuréticos, como por exemplo o manitol e a furosemida, tá? Mais uma coisa que pode acontecer quando o paciente chega chocado pela internação, quando ele entra em choque, é nós pensarmos que o choque leva a um desequilíbrio da homeostasia e que isso pode levar a sepse. Então é muito interessante entrar com antibiótico terapia de amplo espectro para esse paciente, tá bom? Então a gente quer restabelecer a temperatura de modo eficiente, mas não ultra rápido, tá? Então a gente vai restabelecer a temperatura auxiliando esse paciente nesse restabelecimento, mas não de forma muito rápida com o uso de antipiréticos, porque isso pode prejudicar. Então eu estou enfatizando isso porque realmente pode trazer prejuízos, especialmente prejuízos renais para esse paciente, tá bom? Muito bem, você atendeu o paciente, tirou ele da crise, agora é só acompanhar. Eu espero realmente que você tenha gostado desse vídeo e que tenha te ajudado no seu dia a dia, que venha te ajudar ainda mais nos seus atendimentos dos pacientes que venham a sofrer de internação. Bom, se você gostou, deixe o seu like, se você não gostou, deixe o seu dislike. Lembre-se de comentar e de compartilhar também com os amigos, com os colegas, essa série de vídeos que tem esse intuito de disseminar conhecimento e de fazer esse compartilhamento de tratamentos na medicina veterinária de cães e gatos. Continue com a gente e eu te vejo no próximo vídeo do Expertise Veterinária série Tratamentos.